paz do Senhor, que o irmão Felipe. Estamos aqui para continuar os nossos estudos em 1 João. Hoje, do capítulo 5, começando aqui, pretendendo terminar ainda essa semana, do versículo 1 até o 21, ok? Então vamos começar pelos primeiros 5 versículos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Vamos lá? Todo aquele. Não é apenas um, nem apenas outro, mas é todo aquele que crê. Não está falando de uma confissão nominal, vaga, apenas da boca para fora. Está falando de fé genuína, de todo o coração. Vamos ver um episódio bíblico onde Filipe conversava com o eunuco, que era um oficial da rainha de Candace, e eles iam junto. E quando chegou perto de umas águas, que Filipe estava ali evangelizando ele falou: eu desejo ser batizado, o que é que me impede de ser batizado? E Filipe disse para ele isto. Vamos ler? Diz aqui, a passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, até o versículo 40. Mas a citação que eu vou estar lendo é o versículo 37. Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok? Note na declaração do eunuco, ele confessou em sua confissão, ele mostrou que cria, mas em duas coisas a respeito de Jesus que é muito importante. Primeiro, ele cria que Jesus é o Cristo. Ele falou: eu creio que Jesus Cristo, ou seja, que Jesus é o Cristo, né? E aí ele creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, ele crê que Jesus é verdadeiramente o Cristo, então ele confessou, completou o nome, né? E creu a segunda coisa, que ele é o Filho de Deus. E é isso que o versículo diz. Mas e quando o Filipe diz para ele: você tem que crer de todo o coração. Não é uma fé nominal, né? Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, isto é essencial, essa confissão sendo feita de todo o coração, não da boca para fora, não uma profissão de fé vazia por causa da religião, mas algo real. Ela é uma profissão ela é essencial para o novo nascimento, né? Ou para o nascimento que não é da vontade da carne e do sangue, mas de Deus, e nem do homem, mas de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ou ama o que o gerou, de acordo com a interpretação, ama também o que dele foi gerado, ou que ama o Filho, né? Então, ou seja, todo aquele que ama o Pai, ou seja, aquele que deu a geração, que levou, que promoveu esse novo nascimento, ama também o Filho, ou seja, aquele que nasceu dessa gestação, né? Aquele que nasceu. E quem são esses que nasceram? São os filhos de Deus, né? Por quê? E é isso que o versículo 2 vai dizer. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, né? Quando amamos, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, nós amamos aos filhos de Deus. E que mandamentos são esses, né? João vai enumerar alguns mandamentos, né? Amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou
amar a Deus com toda a sua força, né? Que essa é o que a Bíblia diz, amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda, né? E amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus acrescenta um novo mandamento, que é a prática do amor fraterno, né? A prática do amor entre os irmãos. Ele diz: se vos amardes uns aos outros, esse uns aos outros está falando do amor fraterno. Mas aí ele acrescenta algo que diferencia de qualquer amor fraterno, que mostra que não é um amor fraterno comum, mas é o amor que vem de Deus, é o ágape, né? E ele diz: se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, é um amor sacrificial. O amor de Jesus é aquele amor, né, que deu a vida por todos. Ele mesmo disse em sua palavra: ninguém tem maior amor do que este, que é o de dar a vida pelos seus amigos, né? Ok? E detalhe, somos filhos de Deus e amamos o filho, né, que ama o pai também ama aos seus irmãos, né? Aquele que e esse versículo ele não entra em contradição com o que João já tinha dito, né? Que João já tinha dito que a gente, como a gente pode dizer que ama a Deus, que a gente não vê, se a gente não ama o próximo que a gente vê? Porque quem ama a Deus ama também o seu irmão, né? Esse versículo não entra em contradição, né? Por quê? Porque o mandamento do Senhor é que a gente ame o próximo. Por isso que esse versículo não entra em contradição. Vamos analisar os dois versículos juntos? João 4, versículo 20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Note que o versículo 20 está dizendo: se alguém afirmar, ou seja, alguém está dizendo a boca, né, de boca, e está dizendo de forma firme e veemente: eu amo a Deus, né? Agora o versículo 2 do capítulo 5 diz assim: assim sabemos que amamos filhos de Deus, amando a Deus. Aqui não está falando que essa pessoa está afirmando que ama a Deus. Aqui está dizendo que a pessoa está amando a Deus mesmo na prática, não afirmando, mas está amando na prática. Vamos continuar, versículo 20. Afirmar: amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Aí o versículo 2 do capítulo 5 vai dizer: amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. E qual que é o mandamento do Senhor? Amai o próximo como a si mesmo e amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Então, ou seja, se essa pessoa diz que ama a Deus, mas ela não cumpre o mandamento de Deus, então ela é mentirosa, porque ela não está amando a Deus. Porque o versículo diz aqui, o versículo 3 vai dizer, do capítulo 5: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então essa pessoa diz que ama a Deus, mas ela não ama o próximo, não ama uns aos outros, assim como Jesus amou, então ela está descumprindo o mandamento de Deus. E o versículo 3 do capítulo 5 diz que quem ama a Deus deve amar o próximo, porque qual grau de sinceridade existe nesse amor? Porque quando alguém ama alguém, realmente o outro, ele quer
e tem interesse em agradar aquela pessoa, ok? Vamos lá. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, no versículo 1 estava dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mas por que crer que Jesus é o Cristo é importante? Dentro do contexto aqui, João estava falando sobre aquele grupo de pessoas, aquele grupo de falsos apóstolos, de falsos doutores, heréticos que estavam surgindo ali, né, nas igrejas da Ásia e nas igrejas em geral, estavam começando a ensinar uma doutrina que mais tarde foi fundamentada e se tornou o docetismo e o gnosticismo, né? O docetismo é uma das raízes do gnosticismo. E essas doutrinas foram amadurecendo e começou, mas elas na época de João ainda não tinham esse nome de gnosticismo, mas já estavam no cerne, já estavam começando a ensinar, a desenvolver esse pensamento que veio se desenvolver melhor no início do segundo século, mas começou ali já no final do primeiro século, ok? E essa doutrina, ela nega a encarnação de Jesus. E ela nega de diversas formas. Uma fala que Jesus não estava em carne, que Jesus não era um ser físico, ele era como numa teofania, ele apenas parecia que era um ser físico, mas quando na verdade ele estava em um corpo materializado, mas não era uma matéria de verdade. Outros ensinavam que Jesus era um e o Cristo era outro, que quando Jesus batizou nas águas, naquela passagem de João lá, né, certamente eles ilustraram isso para tentar ensinar que João Batista batizou e viu uma pomba descendo sobre Jesus, que na verdade era o Espírito Santo. Então, certamente eles desenvolveram, não sei se eles usaram esse texto, mas possivelmente falando que aquilo ali era que no ato do batismo ali, Jesus recebeu o Cristo. Que o Cristo, ele encarnou em Jesus ali. E que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o Cristo deixou a Jesus. Então eles fizeram uma distinção, né? Por que eles faziam essa distinção? E tem outras formas que eles faziam para negar que Jesus Cristo é a mesma pessoa. Ou dizendo que Jesus não estava realmente em carne, ou dizendo que Jesus era um e o Cristo era outro, né? Ou seja, eles estavam desta forma negando que o Filho de Deus se tornou carne e morreu na cruz. Estavam negando a morte de Jesus, estavam negando a encarnação de Jesus. E se Jesus não morreu, não há um sacrifício. Se Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário, não há um sacrifício. E se não há um sacrifício, se não há uma expiação, se não há uma propiciação pelos nossos pecados, então não há uma remissão, não há salvação. Nós continuamos na perdição. Por isso João era veemente contra isso e falava: se vocês não crêem desta forma, como nós ensinamos, porque nós somos testemunhas dele, porque João viu a ele. Nós vimos e tocamos e sabemos que ele era o verbo da vida. Se vocês não crerem desta forma, não adianta. Isso é engano. Já ouvi gente dizer que Jesus é o Gabriel, é o anjo Gabriel. Já ouvi gente dizer que os testemunhos de Jeová não colocam Jesus como Deus, mas como um semideus, como uma criatura baixa. São os arianos do tempo moderno, né? Essas pessoas, elas estão negando a doutrina da palavra de Deus. Que a doutrina da palavra de Deus fala que Jesus é Deus. Não apenas o Filho de Deus, mas é Deus. Ok? Por isso, quando ele dizia: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus estava ali como homem, mas representando o Pai também. Ok?
E aí, continuando o versículo 4, o que é nascido de Deus nesse mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a gente crê verdadeiramente assim, nós nascemos de novo. Isso opera em nós força, opera em nós graça, para que nós venhamos a vencer o mundo. Venhamos a vencer todas as coisas do mundo. Porque o Jesus que é Deus, que é o Cristo, que é Deus, e que veio em carne e morreu por nossos pecados, ressuscitou, trazendo-nos vida, garantindo que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a glória de Deus. Esse Jesus dá-nos vitória sobre o mundo. Vitória sobre este mundo dominado por Satanás, por esse mundo que jaz no maligno. Vitória sobre esse mundo onde há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida. Esse Jesus, essa fé em Cristo, Jesus, ela opera em nós um amor, o amor que é derramado pelo Espírito Santo. E esse amor que leva-nos a amar a Deus verdadeiramente, porque, como diz a Bíblia, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, ou seja, e opera essa capacidade em nós amar, e nós obedecemos ao Senhor e vivemos então em santidade. E vivemos em santidade porque nós cremos verdadeiramente que não estamos vivendo uma fantasia, não estamos vivendo numa história de Natal, mas estamos vivendo verdadeiramente o Evangelho. Estamos provando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é bom e que Ele é poderoso. E essa fé verdadeira, ela é poderosa para operar libertação, transformação em nós, para nos dar vitória sobre o mundo, porque o mundo não crê e nem conhece. O mundo está morto no maligno. E essa vitória, né? Vamos lá, o versículo 5 vai dizer mais. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente assim é que a gente vence o mundo. Porque somente aquele que crê no Jesus de verdade, não em outro Jesus, mas no Jesus, esse Jesus aqui da Bíblia, ele recebe a graça de Deus, recebe a força de Deus para vencer o mundo. Ele nasce de novo. E se ele nasce de novo, ele nasce para uma nova vida. Ele não é mais deste mundo. Por isso o mundo odeia. Mas ele é de Deus. Mas ele vence todas as oposições que Satanás ele põe. Ele não é conveniente. Ele não está andando em conveniência para agradar o mundo. Mas ele está aqui agradando a Deus. Voltando no versículo 3, diz assim: olha, os seus mandamentos não são pesados. Irmão Augusto Nicodemos, ele diz assim em seu comentário, que ele está falando isso literalmente, que os mandamentos de Deus não são pesados, literalmente. A palavra pesado é a palavra literal, e a palavra penoso é uma palavra ilustrativa. O apóstolo antecipa assim a reação de alguns de seus leitores, de que guardar os mandamentos de Deus é impossível, ou ainda que seja algo como carregar penosamente um fardo pesado, causando sofrimento. Ao contrário, quem ama a Deus ama também a sua lei. O amor a Deus torna seus mandamentos leves. O interesse do apóstolo em negar que os mandamentos sejam penosos pode também ter sido provocado pelo ensinamento de alguns mestres, daqueles mestres heréticos, gnósticos, né? Defendendo que a lei de Deus era inferior ao Evangelho e que o Deus do Antigo Testamento era um déspota, tirano, em contraste com o Deus amoroso, Pai de Jesus Cristo. Esse foi o ensino do mestre gnóstico Marcião, em meados do segundo século, combatido e rejeitado pelos pais da igreja, ou pelo pai da igreja, Irineu. Então, irmãos, essa doutrina dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus era um Deus mau, era o Deus que criou a matéria, né? Os gnósticos eles eram contra a matéria, eles achavam que a matéria era uma coisa má, né? Eles até pegavam textos isolados de Paulo que falavam que eu mortifico a minha carne como desculpa,
né? Então, mas esse não é um ensinamento legítimo da palavra de Deus, né? E eles diziam que o Deus de Jesus era outro, né? Não era o mesmo Deus do Velho Testamento, porque o Deus do Velho Testamento era um Deus tirano, né? Então eles fazem essa distorção, né? Quando na verdade João diz que aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos e não acham que os seus mandamentos sejam mandamentos pesados, mas pelo contrário, quem ama, ele consegue fazer as coisas com facilidade, ele leva as coisas com facilidade, porque ele está disposto a agradar aquela pessoa. Talvez é um fardo você fazer isso para uma outra pessoa, uma pessoa que te contraria, uma pessoa, né? Mas para agradar a pessoa que você ama, aí não é assim. Você não sente que seja pesado, mesmo que o seu corpo ache, mas você não acha, você se dispõe, você se esforça. E outra coisa, Deus não pede nada que seja pesado para nós. Tudo que o Senhor nos pede é coisa que nós temos condição de fazer. A carne é que muitas vezes puxa para baixo. Mas se nós não temos condição de fazer algo que Deus nos pede, Ele nos concede capacidade. Foi para isso que Ele nos deu o seu Santo Espírito, para nos capacitar a fazer aquilo que nos é impossível, né? Ele nos capacita, Ele nos dá graça, Ele nos torna possível. Amém? Porque Ele não pede nada, né, que seja impossível para nós. Até mesmo as tentações que Ele deixa que nós suportemos, não são tentações que nós não venhamos a conseguir suportar. Quando a Bíblia diz que não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, né? Ele está querendo dizer justamente isso. Não veio sobre vós nenhuma tentação que fosse além da capacidade humana. Mas ele diz mas aí ele acrescenta que quando vem a tentação, Deus ainda provém um escape. Assim, além de o Senhor não permitir que venha tentações sobre nós, além da nossa capacidade, Ele também, ou seja, além de Ele nos dar algo que seja de acordo com a nossa capacidade, ainda nos dá o Espírito Santo para nos dar a graça de passar por isso, ok? O irmão diz mais o seu comentário, né? Vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esse está de acordo com o versículo 4. João assegura a seus leitores que a guarda dos mandamentos é possível aos filhos de Deus. Quem é nascido de Deus pela fé em Jesus Cristo recebe poder para vencer as forças hostis do mundo, que se unem para impedir que ele viva na obediência do Senhor. João já havia retratado os filhos de Deus como vencedores do maligno, lá em João capítulo 2, versículo 13, e dos falsos profetas, João capítulo 4, versículo 4. Agora acrescenta a vitória deles sobre o mundo. O mundo a que João se refere não é o universo criado, não é esse planeta Terra, mas a humanidade decaída, inimiga de Deus, que rejeita e quebra todos os seus mandamentos com seus próprios valores morais e suas religiões, escravizada ao pecado, em trevas, enganada pelos falsos profetas e cega pelo diabo. Ou seja, e além de tudo, esse sistema todo que engloba tudo isso, né? O mundo está passando, diz o apóstolo, referindo-se ao juízo vindouro, que guarda a humanidade decaída. Isso está escrito lá no capítulo 2, versículo 17. Da mesma forma que vencer o maligno e os falsos profetas é não ser enganado por eles, vencer o mundo é não amá-lo, e nem as coisas que há nele, e assim escapar da condenação que o aguarda. Isso está no capítulo 2, versículo 15. É resistir aos poderes malignos que operam neste mundo e que tentam levar o cristão a desviar-se de Deus. O Senhor Jesus venceu o mundo, tendo cumprido fielmente sua missão como Salvador e tendo resistido às tentações e às contradições dos pecadores. Seus discípulos igualmente o vencem, ao permanecerem firmes contra os falsos ensinamentos e as tentações de se amoldarem ao mundo, seguindo obedientemente os mandamentos do Senhor, isso não por força ou mérito próprios, mas porque são nascidos de Deus. E para concluir, o irmão escreve também mais aqui, que eu estarei lendo para os irmãos, estaremos concluindo essa parte do nosso estudo.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que seja Jesus, o Filho de Deus? Somente os que creem haverão de triunfar sobre o mundo e sobre o castigo que o aguarda. A vitória da fé cristã sobre o mundo, a que João se refere, consiste em proporcionar aos que creem o livramento da condenação a qual o mundo está sujeito por causa do seu pecado. Jesus disse que o pecado do mundo consistia na incredulidade quanto a ele. A incredulidade e a consequente rejeição de Cristo traz condenação e juízo a este mundo. O que crê, porém, não será condenado, está lá em Marcos, capítulo 15, lá, e de pegar o evangelho, toda criatura. Aquele que crê não será condenado com este mundo, mas herdará a vida eterna, e não incorrerá na condenação terrível que virá sobre o mundo. Dessa forma, ele vence o mundo. Porém, é preciso não se dar à fé um caráter místico e mágico. A vitória sobre o mundo não se deve à fé propriamente dita, mas ao seu objeto. Não é a fé em si que salva. É uma boa pontuação que o irmão fez aqui. Não é a fé em si, é em quem você crê. Tem muitas pessoas que dizem que é preciso ter fé. Mas ter fé mas fé em quem? Há muitas pessoas que têm fé em muitas coisas, A sua fé não vale de nada. E não é qualquer fé. Primeiramente, é uma fé de todo o coração. E segundo, é o objeto da fé, que é Jesus Cristo. Ele é que faz toda a diferença. Por isso é que nós vencemos o mundo. Porque nós não cremos em qualquer coisa, nós cremos no próprio Deus. Amém? Fiquem com Deus. Nós vamos parar aqui. Desculpa essa barulhada. É o horário que eu estou gravando. Tem muito carro passando na rua. Então estamos praticamente na porta aqui. A paz do Senhor.